Olá pessoas, boa tarde, boa tarde. Vejam só, eu venho dar uma dica aqui muito boa. Eu espero que vocês possam entender, né, as razões do porquê eu querer colocar esse vídeo e estou colocando ele. Eu vou dar uma dica que ela seja bastante observada e no sentido legal da coisa, tá? Que ela possa ser observada como um requisito legal para que o que você vá fazer seja de segurança tanto para um quanto para o outro. É uma dica, tá? Escuta só, quando você que não é do axé, mas devido a uma vontade pessoal sua, por você acreditar que é um médium, né? Que você tem um chamado para iniciação, enfim, quer fazer a bondade dentro do axé, e você, né, se deu a vontade de procurar uma casa para poder você se iniciar, você ser um participante daquela casa. Quando você chegar naquela casa, observe com detalhe a movimentação do ambiente, observe o pai de santo ou a mãe de santo, observe o comportamento dos filhos. Quando você entrar, olhe para as paredes. E vou dar uma dica muito boa. Pode ser até um documento de federação, né, que você veja ali. Aquilo ali já, né, diz que a casa assume uma responsabilidade com uma federação. E cabe à federação cobrar daquele pai ou daquela mãe quando os princípios legais não forem atendidos, quando o pressuposto legal da casa se desviar para práticas errôneas, qualquer uma delas que seja. Mas quando você chegar dentro de uma casa, tá certo? Fique caladinha, vá observando, não se entregue na primeira vez, vá a primeira, vá a segunda, vá fazendo uma pesquisa, é como se você fosse comprar num supermercado. Vá conferindo o preço para depois você não sair com prejuízo. Aí você vai caladinha, fica olhando para as paredes assim, ó, vai olhando para as paredes. Aí quando você viu, né, que a casa tem um papel de federação ali, que é um certificado, um diploma, ainda você pode confiar naquela casa. Ou, se você vê esta certidão aqui, olha, quando você vê, lembre-se, certidão da personalidade jurídica, tá aqui, ó. Certidão da personalidade jurídica. A casa que você chegar e ver uma certidão desta aqui, ela é legalizada. Ela tem CNPJ, ela tem um estatuto registrado, ela tem uma ata, ela é pessoa jurídica. Toda casa que você chegar e ver esta certidão aqui, a casa é show. É mais do que quem está ligado à federação, é show. Sabe por quê, gente? Temos aquela que hoje em dia qualquer um abre terreiro. É qualquer um. Qualquer pai d'égua aí ou mãe d'égua tá abrindo terreiro. Aí você vai entregar o seu ori, que é sagrado, para a mão de qualquer um. Digamos que o serviço deu errado. Eita, você lascou-se, né? Entregou o seu ori uma pessoa errada. Como eu vou resolver isso? Me diga. Como eu vou resolver isso? Só que tem uma coisa, pessoas. Quando um trabalho sai errado, ou mesmo você não vê o resultado daquilo que você esperava ver, você pode ir numa delegacia. Pode. E se você prestar uma queixa, não quero nem saber do resto. Se você prestar uma queixa contra uma casa, com relação a qualquer serviço, seja uma cobrança indevida com relação a uma consulta, um trabalho que saiu errado, pode ter certeza, hoje em dia está acontecendo muito disso, né? Antigamente chamava-se formação de quadrilha, hoje é associação ao crime. Casa que não é devidamente legalizada, ela não pode cobrar nem por consulta.
É uma verdade, tem gente que não gosta quando eu falo, mas é a pura realidade. Casa, quando não é devidamente legalizada ou não está sob um respaldo jurídico de uma federação, na linha segunda, que primeira é a legalização, quando ela é jurídica, ela tem CNPJ, estatuto registrado. Quando ela está na linha direta do registro, é totalmente diferente, pessoas. Peço para vocês observar esses pressupostos, porque se um serviço sair errado, você ainda pode localizar a pessoa. Vou fazer uma comparação, tá? Isso aqui é a minha carta de motorista. Quando eu vou registrar uma identidade no CPF, isso aqui vai para o ato constitutivo, o documento que vai liberar esse aqui, ok? O que acontecer dentro do nosso país e aquela casa for reclamada numa delegacia ou na justiça, ainda que os donos da casa possam fugir, eles vão ser localizados. Muito mais fácil, porque ainda que a casa seja ligada a uma federação, ainda nós vamos ter uma dificuldade, porque ela está ligada somente a poucas informações. Mas lá no cartório, toda a diretoria vai estar rolada dentro do documento de legalização. Se localizar um, localiza todos. Veja aí como funciona bem essa parte jurídica. Dá para os meus queridos entenderem da forma como eu estou falando? Não se esqueça, há uma grande diferença entre uma legalização jurídica e a uma que não é legalização jurídica. Quando vocês forem numa casa, observem tudo, fiquem lá na expectativa, certo? Ver se a casa cobra demais, como eu falei nas palavras anteriores, antigamente se chamava formação de quadrilha, né? Hoje o Código Penal trata como associação ao crime. Casa que não é legalizada, ela não pode cobrar. Por que ela não pode cobrar? Dentro do estatuto é criado um artigo, certo? Que ele cuida da parte financeira da casa. Ali, aquele artigo dentro do estatuto, ele dá permissão. Como é a receita da casa? Qual a receita oriunda que traz benefícios para casa? Doação dos filhos, pagamento de mensalidade dos filhos, doações de cliente, cobrança de, como quem diz, de consultas. Então vocês têm que observar isso, tá? Porque casas que não são legalizadas não podem cobrar consultas, porque ela não tem um documento legal. Ela tem um documento liberando ela, para liberar ela para bater. Aí é diferente. Prestar culto, parte financeira, tem que estar declarada no estatuto social da casa. Aí você vai para uma casa de axé, como aconteceu em São Paulo. Um pai de santo cobrando 7 mil reais para matar um bicho desse tamanho, para um espírito aí qualquer, né? E mandando ainda mais as mulheres pedir empréstimo no banco ou vender uma casa, qualquer outra coisa de valor. Se esse assunto que eu mandei elas ir para a delegacia, se esse assunto for a delegacia, pode ter certeza, aquela casa fecha. É a melhor coisa do mundo, fechando uma casa nojenta, ladra, marmoteira, trambiqueira, é quando você vai numa delegacia. A polícia cai em cima na hora. Quando a polícia chega numa casa, digamos que você tem uma casa, alguém foi e prestou uma queixa contra você, que você é isso, que você é aquilo, está fazendo aquilo. Quando a polícia chegar lá, é a primeira coisa que eles vão querer saber disso aqui, ó. Se você tiver isso aqui, você safa-se lá na hora. Ainda que você está fazendo coisa errada com isso aqui, tem gente que ainda faz. Tem sem vergonha. Diz sem vergonha que faz legalizado e não faz. Tem o que se legaliza para roubar melhor ainda. E poder se safar da polícia com mais facilidade. Porque tem.
Porque se você tem uma casa, é legalizado, aí vai dar mais trabalho ainda, mas não deixa de ir para a delegacia não e responder processo. E provando, tenha certeza de que você responde. Deu para entender agora, pessoas? Quando você for para uma casa, se consultar, não se esqueça. Procura saber quem é o pai de santo, quem é a mãe de santo. Se você vai passar para aquela casa de axé, cuidado, observe os princípios da legalidade. Procura saber, você que é filho, que muitas vezes está na casa da mãe de santo ou do seu pai de santo e acha que a casa, um exemplo, a casa de Dona Maria de Exu é melhor do que a casa de Dona Betinha das Águas. Cuidado. Você pode estar saindo de uma casa a qual você está indo certo e vai pular para a fogueira, para o fogo, para o inferno, para a desavença, para a contenda, só porque a outra casa lá, ela possa dar liberdade, coisa que aí você quer fazer e você não consegue. Observe os princípios da legalidade. Observe muito bem. Quando vocês forem numa casa, consultar uma pessoa, dou outra dica para finalizar o vídeo, tá? Uma outra dica, leve o seu celular. Estão ouvindo? Leve o seu celular. Tem um bolso, bota para gravar. Tem aplicativos hoje que grava voz também. Tem celular que nem precisa, já tem nele mesmo. Aí você bota para gravar, bota no bolso e fica só, né? Para ser melhor, você bota a parte do som aqui, ó. Aí você fica ali. Dá para entender como é? Para não desconfiar, para não ficar claro, você bota assim, ó. Essa é a parte que vai ouvir, né? Que é o fone. Bota assim, ó. E quando o espírito ou o espíritozinho estiver lá falando, mandando você fazer isso e aquilo, besteira, até pornografia, se insinuando, dê mais corda. Vai dando corda, dê corda. Quando você menos esperar, quando sair dali, vá na delegacia, leve o áudio. A polícia vai buscar na hora. Tendo prova, a polícia vai buscar na hora. E geralmente nem precisa você se identificar, porque o áudio a polícia fica. Dá para você entender como é? Nem precisa você se justificar, porque o processo já é logo todo preparado na delegacia. Quando isso acontecer, não se preocupe. Recebeu aquelas listas bem grandes, né? 7 garrafas de sei de quê, 21 bichos sei de quê, vela até dizer basta. Se você se sentir que está sendo roubado, vá na delegacia, mostre aquela receita mal feita, também a casa vai responder. O pai de santo vai ser buscado na hora. Então cuidado, gente. Observe esses princípios e vocês serão bastante felizes, tá bom? Não se esqueça, vai para uma casa de axé, procura saber quem é o pai de santo. Tá ouvindo? Vai fazer um serviço, consulta o pai de santo e ainda grava, seja pai de santo, mãe de santo, seja ele gay, seja ele hétero, seja mulher hétera, seja mulher lésbica, grave tudo o que acontece. Isso aqui é a sua arma de defesa, é a arma que você poderá fechar aquela casa quando ela estiver errada. Um abraço para vocês.